Olá! Vamos mergulhar hoje numa análise sobre um conflito que é fundamental. Uma verdadeira guerra que, segundo o texto bíblico de Gálatas, capítulo 5, acontece dentro de cada um de nós. É aquela batalha, sabe, entre a nossa natureza humana e a direção do Espírito. Vamos entender melhor como essa luta toda se desenrola. E olha só, aqui já começa a tese central de toda essa conversa, direto do apóstolo Paulo. Essa frase já coloca as cartas na mesa. Existem dois caminhos, duas forças em jogo. E não é uma sugestão, viu? É um imperativo, uma ordem. Basicamente, a única forma de não ceder aos desejos da natureza humana é vivendo sob a guia do Espírito. Bom, vamos entrar então na nossa primeira parte, a guerra dentro de nós. O subtítulo já diz tudo, né? É um conflito interno inescapável. O texto descreve essa questão como uma luta constante, uma tensão que praticamente define a nossa jornada espiritual. Agora, o que é muito interessante aqui é a linguagem usada. Não se trata de uma coexistência pacífica, de jeito nenhum. A palavra é opõe-se. Uma natureza deseja ativamente aquilo que a outra resiste. É um confronto direto, uma verdadeira batalha por controle que acontece no nosso íntimo, mas que tem consequências bem visíveis do lado de fora. Então vamos detalhar um pouco esses dois lados. De um lado, a carne, que representa a nossa natureza humana, aquela parte que está sempre buscando satisfação em coisas que nos afastam de Deus. E um ponto crucial é este aqui. O novo nascimento em Cristo não apaga essa natureza, ela continua ali. Do outro lado, o Espírito, que nos guia para uma vida mais plena, uma vida de santidade. A escolha de qual dessas naturezas a gente vai alimentar se torna, então, uma decisão de todo dia. Agora, a gente chega na segunda seção, o caminho da carne. Aqui, vamos explorar as tais obras da natureza humana. O interessante é que o apóstolo Paulo não deixa essa ideia no campo abstrato, não. Ele lista ações bem específicas, bem práticas, que mostram essa natureza em ação. O primeiro grupo de obras da carne está totalmente ligado ao desejo. A prostituição se refere a qualquer relação sexual ilícita. A impureza vai mais fundo, incluindo até os pensamentos e as intenções. E a lascívia é aquela sensualidade que não está nem aí para a moralidade, sabe? Na sequência, vem os pecados que desviam a nossa adoração. A idolatria é bem simples de entender. É colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Pode ser uma pessoa, um objeto, uma carreira, qualquer coisa. E aí tem as feitiçarias, um termo que tem uma história bem interessante por trás. A palavra original no grego é pharmakeia. Soa familiar? Pois é daí que vem a nossa palavra farmácia. Originalmente significava o uso de drogas, de poções. Com o tempo, essa palavra passou a ser associada ao uso de substâncias para induzir transes e experiências espirituais, se ligando diretamente à bruxaria e à magia. E a lista continua, agora entrando numa área que destrói relacionamentos. A gente vê aqui a hostilidade das inimizades, as brigas das porfias, o ressentimento e o ciúme das emulações e, claro, as explosões de fúria e a busca por poder que acabam com qualquer chance de união. A lista avança para ações que causam divisão e destruição em larga escala. As dissensões e heresias que criam as famosas panelinhas, a inveja que corrói a gente por dentro, e o homicídio, que é a expressão máxima de desprezo pela vida do outro, o ponto final desse caminho destrutivo. E para fechar a lista das obras da carne, vem aquelas ligadas ao excesso, a falta de domínio próprio, a embriaguez das bebedices que tiram a clareza da mente e a falta de controle sobre o apetite, que a gente vê nas glutonarias. E qual é a consequência de seguir esse caminho? Bom, o texto apresenta a resposta sem rodeios. A frase de Paulo é direta, é séria. Uma vida que é dominada por essas práticas resulta em separação do reino de Deus. A consequência, portanto, é definitiva. Mas olha só que bom, o texto não mostra só o problema, ele apresenta a alternativa. E com isso, a gente entra na terceira seção, o caminho do Espírito. É aqui que Paulo faz o contraste entre as obras da carne e o que ele chama de o fruto de uma vida guiada. E aqui tem um detalhe teológico que é, olha, fundamental. Preste atenção. Paulo não fala de frutos, no plural. Ele fala de fruto, no singular. O que isso quer dizer? Que não são qualidades que a gente pode escolher tipo um cardápio. É um caráter unificado, um pacote completo que se desenvolve quando alguém é guiado pelo Espírito. Os primeiros aspectos desse fruto mostram como fica a nossa relação com Deus.
O amor aparece como a base de tudo. O gozo ou a alegria é aquela satisfação que não depende do que está acontecendo lá fora. E a paz é essa tranquilidade interna que, claro, acaba transbordando para os nossos relacionamentos. Os próximos 3 aspectos se manifestam em como a gente trata as outras pessoas. Longanimidade é ter paciência mesmo sob pressão. Benignidade é ser gentil e amável, até com quem não merece. E a bondade é a generosidade colocada em prática, em ação. E os 3 últimos definem o nosso caráter por dentro. A fé, aqui, tem o sentido de fidelidade, de ser alguém em quem se pode confiar. A mansidão é a força sob controle, é a gentileza que não é fraqueza. E a temperança é o domínio próprio, a capacidade de controlar os impulsos da natureza. A conclusão, para quem segue este caminho, é fascinante. Contra essas coisas não há lei. O que isso significa? Que uma vida que produz esse fruto já está operando num nível acima de regras e regulamentos. Na prática, essa pessoa cumpre a intenção por trás de toda a lei, naturalmente. E tudo isso nos leva para a nossa 4ª e última sessão, a escolha diária. O foco aqui é a ação de crucificar a carne e andar no espírito. No fim das contas, tudo se resume a uma decisão. Uma escolha que, segundo o texto, precisa ser feita o tempo todo. E esse é um ponto que precisa ficar muito claro. A liberdade que a gente tem em Cristo não é um liberou geral para satisfazer todos os nossos desejos, sabe? Pelo contrário, é a liberdade do pecado, é o poder para finalmente conseguir escolher o caminho do Espírito. E como isso funciona na prática, então? O texto descreve um processo com 2 partes. Primeiro, um ato decisivo, crucificar a carne, que significa tomar a decisão de romper com os desejos dela. E segundo, um processo contínuo, andar no Espírito, que é seguir ativamente a orientação dele, dia após dia. É aquela história, né? Ninguém consegue servir a 2 senhores. A tentativa de agradar um pouco a carne e um pouco o espírito ao mesmo tempo simplesmente não funciona. A escolha entre um caminho e outro precisa ser feita. Então, o ponto crucial aqui é a responsabilidade. A escolha é nossa. A cada dia, com nossas ações e pensamentos, a gente se inclina para um lado ou para o outro. E as recompensas, ou as consequências, de cada caminho vêm junto com essa escolha. E assim a gente termina com uma pergunta que fica para reflexão. A batalha é diária e a escolha também. O que essa análise toda nos mostra é que a direção da nossa vida é determinada por essas pequenas, mas constantes decisões. A questão que fica no ar é: qual caminho vai prevalecer hoje?